Vamos para mais um triângulo do sacerdote no método mandala astrológico. Lembrando que o que eu estou colocando aqui é um resumo, é exatamente para que a gente tenha margens para filosofar, pensar, trocar aqui no grupo, o que vocês puderem acrescentar, discordar, que é um espaço livre, livre pensar, para que a gente possa juntos chegar a novos insights, novas conexões. Essa é a beleza das trocas de conhecimento, onde sempre através de muito respeito ao que cada um pensa, poder acrescentar o que a gente carrega na bagagem, porque essa é a grande conexão com a sabedoria. E sacerdote é o início de todo um processo de sabedoria que vai ser coroado lá no eremita. Mas vamos aqui incorporar essa energia tão especial. Hoje eu pus até uma base mandala. Essa base aqui é tão antiga, de quando eu dava aulas, muitas décadas atrás, mas pus aqui só para a gente se orientar, para entender o que a gente está fazendo. Essa é uma das formas da gente estudar um arcano. E o triângulo do ar é o triângulo que fala das relações, dos conhecimentos, porque é o triângulo que fala de toda a troca. O elemento ar é o elemento que nos faz querer interagir, conhecer mais, aumentar a nossa bagagem de tudo, de vocabulário, de informações. E óbvio que para isso o que a gente tem de mais imediato são sempre os relacionamentos. A gente nunca aprende tanto quando se relaciona, né? Então por isso que é o triângulo das trocas e de todas as relações. Então a gente vai ver na casa 3, é a casa clássica da comunicação, como a gente se expressa, se comunica, nossa disponibilidade de trocar, de assimilar novos conhecimentos, novas informações, o movimento, pequenas viagens. Na casa 7, casamentos, associações de parcerias, de sociedades. E na casa 11, das relações mais sociais, mais com o coletivo, que são os amigos, as tribos às quais a gente se afina, pertence, todo o movimento ligado à coletividade e também à nossa consciência assim, de participar dessa coletividade. Vamos lá, então o sacerdote, ele na comunicação tem o arcano 7, porque o sacerdote é o 5, vem o 6 e vem o 7. Vemos então que ele se comunica através da energia do carro. Comunicação com carro quer dizer que no lado bom ele tem uma ótima forma de se comunicar, é uma comunicação direta, direcionada, assertiva, firme, que não deixa margens para dúvidas. Então é aquele que quando fala, ele bate o martelo, não é à toa que o lado negativo do sacerdote é meio dono da verdade, né? Ele gosta das regras, ele adora colocar umas regrinhas aí quando se expressa. E o carro é muito isso, é você ter a certeza. O carro, ele não está escolhendo, vacilando, o que eu faço, para onde eu vou. Não, isso foi no arcano anterior, o 6. O carro, ele sabe para onde ele vai, ele sabe o endereço e ele segue em frente. Então o sacerdote, ele vai fazer isso com as suas ideias, com a sua comunicação, com o seu posicionamento diante das questões que ele tem que opinar. Ele sempre vai transmitir muita verdade e muita convicção. Isso é muito a energia do carro na casa 3. Lado negativo, todos têm, símbolo é neutro. Negativo e positivo somos nós quem damos. E pode ser aquele que falou, tá falado, acelera e vai embora. Tipo, eu fui, né? Porque, gente, eu quero que vocês reflitam assim. Quando a gente depois for estudar mandala, quem for fazer curso, a gente estuda mandala. Mas aí o estudo que eu faço do mandala em curso é diferente. Assim, quando eu estiver estudando sacerdote, eu vou estudar o sacerdote em cada uma das 12 casas. Isso é muito interessante. Mas a ideia que eu quero que vocês já comecem a ter esse raciocínio é assim, toda pessoa que tira no mandala astrológico o carro na 3, independente dela ter o sacerdote lá na 1 no tema, tá estudando isso, não, só o carro saiu na 3. Isso já diz que é um tema do sacerdote para comunicação. Isso eu acho uma coisa muito legal da gente pensar. Dá margem para você refletir muito quando a gente faz esse estudo. Lembra que eu falei, o sacerdote, ele tem o eremita na 5, no mandala dele. Mas toda vez que eu tenho o eremita na 5 do meu jogo, eu tô meio que num tema de sacerdote. Dá para captar isso? Que legal, como enriquece a nossa visão dos símbolos. Isso para quem já tá um pouco familiarizado com mandala, com as cartas. Quem não tá, vem fazer curso, ó. Spoiler, vai começar início de abril, curso de tarô, maravilha. Então, voltando aqui ao carro na 3 do sacerdote, que a 3 é o movimento. É como você fala e como você ouve, porque não há comunicação sem a escuta. Aliás, é onde começa a verdadeira comunicação. Mas o carro, quando ele tá no negativo, ele é tão convicto das verdades dele, ele não tá nem pouco, às vezes, interessado em ouvir contrapontos, argumentos. É aquela coisa assim, sabe, expressão de
carro na 3, o negativo, falei e fui. Tchau. Ah, deixa eu falar meu ponto de vista. Não, já dei o meu. Não me interessa o seu, porque eu não vou mudar o meu mesmo. Esse é o lado sacerdote negativo. Olhe como é o carro na 3. Então isso vale para um carro na 3, independente dessa mandala do sacerdote. Aí vocês já vão captando muita coisa, gente, com essa visão. É muito, muito especial. Aí abrimos a casa 7. Com quem o sacerdote se casa? Tcharam! Com a força. Olha que interessante. O sacerdote, ele tem esse triângulo com arcanos muito seguros. E ele se casa com a força. A força é um dos arcanos que indica casamento. Não é à toa que se sai num jogo a força na casa 7, olha só, independente de ser essa mandala do sacerdote, a força na 7 é indício de casamento, de você solidificar uma união, de você legalizar uma união, de você formalizar uma união. Por quê? Porque ela tá dentro do mandala do sacerdote. Olha que legal. E o sacerdote, ele se casa com quem ele sinta que tem força no sentido de autodomínio dos seus instintos. Ele não se sente sendo complementado, que é a ideia da casa 7, por alguém muito fraco, aquela pessoa que não se conecta muito com as coisas, que ele não sente firmeza. Não, ele quer alguém que seja dono, senhor, senhora dos seus instintos, da sua natureza inferior. Então ele se sente atraído por esse ser para que o complemente. Mas também tem um outro fator aí, que ele também quer se relacionar com quem ele possa dominar. Aí essa força na 7 vira o domínio nas relações. Quem domina mais? E ele gosta desse jogo nas relações dele. Ele tá sempre tentando dominar. Mas se o outro também cede com muita facilidade, não tem muita graça. Então ele gosta muito de um jogo de domínio, de ver até onde o outro vai. Pode ter muito isso nas relações do sacerdote. Esse medir forças de quem domina quem dá a última palavra, quem tem a verdade. Isso é uma dinâmica de relacionamento de sacerdote. Mas é claro que ele vai para esse jogo porque ele tem tanta convicção que quem dá a última palavra é ele. Então se a outra pessoa começa também a dar muito a última palavra, é capaz dele não se interessar mais, cair fora. Porque o que ele gosta mesmo é de ter aluno, de ter súdito e não necessariamente de ficar no igual para igual. Mas essa força na 7, sendo no positivo, é tudo isso que a gente falou. Haver complementariedade da força, dos dois trabalhando para melhorar os seus instintos, os dois num processo de autoaperfeiçoamento. Isso é um lado muito lindo da força na 7, mostrando que o sacerdote gosta mesmo é de se casar. Vou virar aqui só pra gente se lembrar que quem ele tem na casa do amor, das diversões, olha só, é o eremita, né? Essa casa ele gosta de pular já ir direto lá pra 7. Aqui ele não tem muita vontade, ânimo, entusiasmo de ficar naquela sedução, namoro, diversão, não é muito a praia dele. Voltando no negativo, essa força na 7 pode ser aquela energia de domínio mesmo e não ser legal e ele querer dominar o outro, a verdade dele. Mas olhem só, quem está na casa 11, a outra parte do triângulo do elemento ar, é o tchan tchan, o diabo. Olha só, gente, que triângulo das relações poderoso que o sacerdote tem, né? Então, o diabo lá na casa 11, casa dos amigos, dos grupos, da tribo, das tribos às quais a gente se vincula, mostra que o sacerdote ele gosta de ter o quê? Poder sobre os amigos ou sobre o grupo. Ele gosta de ter uma posição de destaque. Muitas vezes vai ser aquele que pode escravizar os amigos, à vontade dele, né? Porque começa assim, tô aqui trazendo coisas bacanas para vocês, mas quando os outros vêm, ele é que manda, ele é que vai dar as regras, as cartas. O diabo gosta de poder, né? Onde ele tá, ele quer fazer valer a vontade dele, a energia dele, a ideia dele. O sacerdote, ele pode ser meio tirano com os amigos nesse sentido, assim, é do meu jeito, legal, sou seu amigo, não é do meu jeito, então eu não quero saber. E esse lado é o negativo do diabo na casa 11. Poder sobre o grupo, poder sobre os amigos, no sentido de ou escravizar os outros, ou dominar, ou com uma liderança meio tirana, querendo impor suas vontades, suas verdades, seus desejos de uma forma pesada. O tarô é tão lindo e o estudo é muito profundo, né? Eu tento fazer as coisas assim de forma sintetizada, mas sempre com aquela sensação de estar pulando tanta coisa importante. Mas assim, o diabo é o arcano que, sem ele, o sacerdote não acontece. Porque é uma leitura que é muito cabalista, que é ligada aos arcanos solares e lunares. O sacerdote está totalmente conectado
associado ao diabo. O sacerdote é o arcano solar do diabo, que é o arcano lunar. Eu preciso da experiência do diabo para fazer nascer o meu sacerdote. Isso tem muitas questões aí envolvidas, simbólicas, metafísicas, energéticas, não vou entrar nisso agora, mas isso mostra que no lado positivo é o seguinte: se eu não conheço totalmente a minha sombra ou as minhas sombras, o meu eu inferior, as minhas questões mais pesadas, eu jamais vou ter soberania sobre essa natureza. Eu não vou ter a transcendência da qual fala o número 5, que é a transcendência sobre a matéria. Por isso, o diabo é aquele que vem me trazer as tentações, que são das nossas sombras, nosso lado eu inferior, mas na mandala do sacerdote, a gente vai ver que essas tentações vêm muito dos grupos. E o sacerdote pode, às vezes, ser aquele que, onde ele cai em tentação, né? Que eu quero tentação, vocês estão entendendo, né? Aquilo que, onde às vezes eu escorrego, eu tô seguindo aquilo que eu acho que eu devo seguir, de repente a sombra toma conta, porque o diabo é meio energia de obsessor, ele toma conta, sem que você perceba que aquilo aconteceu. Aí entra o diabo no grupo e fala assim, ó, às vezes você tá no grupo e aí você põe tudo a perder. Você devia fazer influência. Sem ser você, o sacerdote, aquele que influencia, passa a ser o influenciado. Isso também é um lado negativo do diabo na 11. Você ser influenciado pelas sombras dos amigos, dos grupos, da companhia, aquela sanga. E o sacerdote, às vezes, ele tenta manter aquela coisa toda. Aí chega no grupo, pôs tudo a perder. Então isso pode ser o vício, questões ligadas a tudo que a gente está querendo trabalhar na gente, se transformar, se libertar, e o grupo pôs tudo a perder. E é lá que eu tenho que entender, que enquanto eu não trabalhar isso, a influência que o meio exerce sobre mim, eu não atinjo a minha libertação, a minha soberania, eu não atinjo a consciência, porque o número 5, ele fala de consciência, porque ele transcende os 4 elementos que vem no número 4 anterior. O lado positivo desse diabo na 11, vai mostrar que esse ser tem muito magnetismo. Ele é magnético, ele atrai, os amigos se apaixonam por ele, e ele pode ter vários casos amorosos. Gente, olha só, eu não estou falando de sacerdote aqui, figura religiosa, tá? Embora pode até transpor, assim, o que a gente vê por aí. Mas eu estou falando assim, personalidade sacerdote, que pode estar num homem, pode estar numa mulher, é um arquétipo, que é um arquétipo yang, masculino, mas pode estar incorporado numa mulher, pode estar incorporado num homem. Então, eu espero que isso fique bem claro. Aí, essa pessoa, às vezes, ela até passa uma coisa assim, muito puritana, mas com os amigos, uau, abre tudo, liberou geral quando tá no grupo, né? Pode ser isso, o sacerdote, você fala assim, nossa, encontrei lá no bloco de carnaval. Quem é aquele que eu conheço? Que é cheio de regras, que tem aquela força na 7, que tem a morte na 9. Aí chega lá no grupo, desce a ladeira, põe pra quebrar. Pode ser isso, possibilidades, tá? Isso pode ser positivo ou negativo. Às vezes é só um meio de escape. Nossa, a pessoa às vezes ela se cobra tanto, ela se coloca tanto peso para corresponder à sociedade, ao trabalho, profissão, família. Aí, às vezes, ele tem um grupinho de amigos, fala, bora lá, vamos ser quem a gente quiser ser hoje. Pode ser o lado bom, pode ser o escape de você liberar aquela sua energia mais instintiva, mais primitiva, porque, afinal de contas, todos temos, enquanto estivermos aqui num corpo físico, todos nós a teremos. Então, não se reprima, não se reprima. Como cantou Menudo lá na década de 80, adoro, porque se a gente se reprime, a gente só alimenta os fantasmas que nos habitam. Então, a gente tem que saber fazer o que a força faz. Não é reprimir, estrangular, matar o leão, mas é se casar com ele. A força se casa com o leão. Ela tá numa sedução linda aqui com o leão. Ela se envolve, então tem um poder envolvente. O diabo tem isso, mas quando chega nos amigos, pode ser que essa energia se modifique. O lado positivo dele é um tremendo carisma com os amigos, com o grupo social, então aquela figura de peso, de poder, e como ele vai canalizar isso, o nível de consciência que vai mostrar. Então, sempre que vocês fizerem uma leitura de um diabo na 11, mesmo que não seja estudando sacerdote, já sabe que está dentro desse mandala. Olha que legal visualizar a energia assim. O triângulo do ar do sacerdote é muito forte, né? Então, a gente já vê que para se relacionar, seja no meio que ele vive, que é ao redor, casa 3, família, irmãos, pessoas próximas, na comunicação, seja no casamento, relacionamento, sociedade, parceria, seja nos amigos, grupos, são arcanos que estão aqui de muita
força, assim, de muito autoritarismo, de muita autoridade, quando não é negativo. Então ele é muito convicto, não é qualquer um que leva o sacerdote na lábia. Ele sabe o que quer, ele quer dominar as pessoas, ele quer que a verdade dele e as ideias dele prevaleçam. É por isso que ele se torna um bom advogado, um bom político, quando ele sabe usar bem essa energia. Aí usar bem, que eu digo, pode ser pro bom ou pro mal, né? Ele faz uso desse tremendo poder que ele tem sobre os outros, que a gente vê nesse triângulo dos relacionamentos. E eu aguardo comentários, reflexões, alguma coisa que vocês tenham intuído ou que vocês pensem sobre isso. Vamos trocar energia e experiência, que é assim que a gente aprende. Saudações cristalinas cósmicas!